Meus irmãos, eu quero, nesse momento, ler o texto sagrado da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. É, é uma carta maravilhosa, extraordinária, muito profunda, de modo que se nós pudéssemos fazer a leitura constantemente desta carta, porque eu enxergo aqui dentro desse texto sagrado, Paulo num posicionamento espiritual em que Deus o colocou, e como Paulo ele tinha uma visão, discernimento do que realmente é estar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E Paulo ele tem a preocupação de ensinar a igreja, porque o desejo dele era que a igreja se encontrasse na mesma posição. Agora, quando eu falo igreja, eu estou falando dos membros. Eu não estou falando da igreja, corpo místico de Cristo, posto que esta já se encontra nesse posicionamento, os lugares celestiais. Lógico, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. No entanto, não são todos os que frequentam a igreja que conseguem alcançar esse posicionamento. E são para estes que Paulo está dirigindo, então, esta mensagem. Porque muitos, assim como ele alcançou esse posicionamento, essa compreensão, este entendimento, que é a essência do Evangelho, que é libertar o homem da escuridão, das trevas, e trazer para a maravilhosa luz de Deus, ou a presença de Deus. Só que para experimentar toda a graça de Deus e as bênçãos do Senhor, tem que ser uma entrega total. Deus ele não aceita o povo vivenciando ou vivendo aí uma vida dúbia, tá? Ora aqui, ora lá, ora aqui. Não, Deus não aceita isso. Tem que ser uma entrega total, incondicional, sem reserva, e dessa forma começa então a experimentar, entender o mundo espiritual, e aí, filho, é só vitória, é só bênção. O inferno tem que bater em retirada. Todo o exército que vem, ele tem que recuar, porque quem entende esta mensagem, quem entende essa palavra, não conhece mais derrota, não. Ele vai para cima e a luz vai empurrar as trevas. Foi exatamente o que Jesus disse, que ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Repito isso para vocês, que não é o inferno que investe contra a igreja, a não ser quando esta, vou colocar aqui novamente, não entende essa mensagem e recua, fica acovardado. Então aí o inferno vai cada vez mais acurralando. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus e tomaram conta mesmo do espaço dele no reino de Deus, este não. Este vai contra o inferno. Esse batalha contra o inferno. O inferno está apavorado com ele. E aí o inferno tem que recuar, não tem conversa, não tem escolha. Ele não suporta a luz pressionando. E aí Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. E Paulo, ele quer que 100% da igreja institucional compreenda isso e se posicione, porque é nesse ato de se posicionar é que está a nossa vitória. Então vou ler o texto com vocês, que diz: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui nós temos lugares celestiais, é o lugar da vitória, é o lugar da bênção, é o lugar da prosperidade, da tranquilidade, da paz, da segurança,
lugares celestiais, mas não é qualquer um espaço celestial também. Tem que estar em Cristo Jesus. E tem que haver essa compreensão. Isso aqui não se alcança com a razão. Isso aqui é uma revelação de Deus no homem interior. É uma revelação de Deus dentro do homem, dentro da mulher, para que realmente ela entenda, compreenda, enxergue e assim se posicione. E diz Paulo: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então aqui trata a respeito do posicionamento e da forma como nós vivemos. Tem que ser santo, ou seja, separado, longe das trevas, longe da corrupção deste mundo, longe do pecado, separando-se deste mundo. É a mesma palavra que em outra expressão, aos Romanos, capítulo 12, verso 2, não se conformar com esse mundo, antes transformar-se pela renovação do entendimento. É isso. Então, isso é viver em santidade. O escritor aos Hebreus diz que sem santidade buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então já não vê desde agora, já não experimenta nada dele desde agora. Se agora não experimenta, tampouco depois, quando tiver que comparecer ante o seu tribunal. Então nós temos que ser santos, e ele nos elegeu para isso. O Senhor não nos elegeu para viver essa vidinha dúbia, não. Ele nos elegeu para ser dele, para viver com ele, santos, separados e irrepreensíveis. Então não tem que ficar sendo corrigido, não tem que ter aí ocasiões para que o diabo ou alguém venha nos acusar de alguma coisa. Tem que viver uma vida irrepreensível. É possível? Claro que é. O Senhor tem derramado poder, o Senhor tem derramado aí a sua graça, o Senhor tem nos dado a palavra, que é uma água pura, que limpa, que purifica. Então essa água, ela é jorrada em nós. E agora você está ouvindo essa mensagem, a água limpa do céu está adentrando aí o seu homem interior, esse vaso de barro, está sendo derramado água da fonte das águas vivas, a fonte eterna de Deus, está sendo derramado sobre você, para que lhe dê condição de ser irrepreensível. E ele nos predestinou então para filho de adoção por Jesus Cristo. Por que por Jesus Cristo? Porque nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos cumprir mandamento, nós não conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus, por ter uma natureza que era caída. Agora, Jesus, através da obra que realizou na cruz do Calvário, se entregando por nós, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele obedeceu o Pai até a morte de cruz. Mas o Pai o exaltou, o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E o colocou assentado à sua direita nos céus. E agora todos que têm fé em Jesus Cristo passam pelo mesmo processo. Também são ressuscitados pelo poder de Deus. Saem das trevas e passam para a sua maravilhosa luz. Então agora nós também somos filhos. O Filho primeiro, o unigênito de Deus, Jesus Cristo. Mas por meio de Jesus Cristo alcançamos a adoção. Olha só, segundo o beneplácito de sua vontade, não é a minha escolha, não foi a tua, a escolha é de Deus. E isto tem uma finalidade: louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Jesus. Então, quando o Senhor Deus olha para nós, quem que ele enxerga? Ele não enxerga o Denilson,
Porque se ele enxergar somente o Denilson, ele vai ver um homem cuja natureza é caída, é tomada pelo pecado, é de uma origem adâmica. Mas agora o Senhor Deus me fez segundo a sua vontade, ele me tornou agradável a si mesmo. Ele quis isso, ele quis. Eu quero o Denilson na minha presença, eu quero fulano, quero ciclano, eu quero Beltrano, eu quero. Ele falou cada um de vocês. Ele falou o nome de cada um de vocês. Eu quero para mim. E para tanto, o que ele faz? Lhe apresentou Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos lavou com seu sangue, nos purificou, nos preparou e traz de volta para o Pai e diz: está aqui, ó, prontinho para servir ao Senhor, para estar na sua presença. E Deus quis fazer assim, a obra dele, é desejo dele, é propósito dele. E ele o fez para quê? Para o seu louvor e a sua glória. Então nós temos que viver com esse propósito de agradar a Deus, de louvar a majestade santa de Deus, de buscar aquilo que é aprazível aos olhos do Senhor. Não andamos mais segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios desejos. Andávamos assim quando estávamos nas trevas, mas agora na luz nós andamos segundo a vontade de Deus, andamos segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. E o que Deus tem para nós é excelente, é maravilhoso, é extraordinário. É um pensamento que está acima dos nossos pensamentos. Os seus caminhos muito mais altos do que os nossos caminhos. E nós precisamos entender isso. Então ele nos fez agradável ou agradáveis a si mesmo no amado Jesus Cristo, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Graça, favor imerecido. Quando Deus olhou para nós, não era que nós não tínhamos erro, nós não tínhamos pecado, nós estávamos nos esforçando para viver uma vida justa, a qual chama a atenção de Deus. Não, de forma alguma. Nós vivíamos no pecado, nós vivíamos uma vida miserável. Nem perguntar por Deus nós perguntávamos. Quando falávamos alguma coisa de Deus, é por causa da nossa antiga tradição, mas não tínhamos noção do que realmente é Deus e de como Ele quer que nós vivamos em sua presença. Nem conhecíamos os requisitos. Mas, quando Deus nos olhou, Ele nos amou. E nos amando, Ele nos apresenta Jesus Cristo, a redenção, a salvação, o libertador. E Jesus nos libertou, ele nos redimiu pelo seu sangue, ele remiu os pecados da nossa vida, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Perceba, a vontade de Deus, ela estava oculta para nós. Por quê? Porque nós tínhamos uma mente entenebrecida, nós tínhamos uma mente escura, nós tínhamos uma mente tomada pelo pecado. Nós não enxergávamos nada de Deus, nem sabíamos que existia o Evangelho, embora tivéssemos ouvido tantas vezes, mas não alcançar ainda o nosso entendimento. Mas aprove a Deus descobrir-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que havia se separado, tudo aquilo que foi espalhado, tudo aquilo que estava congregado e saiu da presença de Deus, por meio de Cristo, o Senhor Deus está congregando, o Senhor está trazendo de volta. E louve a majestade santa do Senhor. Agradeça a Deus porque você faz parte desse projeto santo do Senhor. Você está fazendo parte deste ato de congregação, dessa
congregação de todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, e das que estão na terra faço parte do projeto, você faz parte do projeto, você está sendo alcançado pela graça, a você está sendo revelado o mistério da vontade de Deus, segundo a sua própria vontade. Então, meus queridos irmãos, para que ficar cabisbaixo? Para que ficar entristecido? Para que se preocupar com as coisinhas pequenas, insignificantes dessa jornada e dessa caminhada? Se Deus tem nos preparado para nós algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que esta mente humana não pode alcançar. Pois é, o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, vamos vivenciar, vamos experimentar, vamos nos esforçar aí para alcançar, uma vez que já estamos na presença de Deus. O ter chegado aqui não dependeu de nós, mas uma vez que o Senhor já nos colocou neste lugar, agora cabe a nós buscar cada vez mais. Você encontrou um grande tesouro escondido. Venda tudo que você tem e adquira esse tesouro, porque é muito mais valioso de tudo que você tem nessa terra. Pode ter certeza, pode ter convicção disso. Tudo que você abandonar dessa terra para adquirir esse novo tesouro, você vai ganhar muito mais. Não há nem como equacionar isso. É indescritível, é imensurável, é inefável. Então faça isso. Adore a Deus, sirva a Deus com alegria, tenha prazer em Deus, busque ao Senhor, e que o Senhor ele vai trazer para o nosso entendimento cada vez mais, dia após dia, as revelações da sua graça, do seu poder e das riquezas da sua graça. Tá bom? Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na nossa vida. Deixa essa palavra para a nossa meditação nesta manhã de segunda-feira. Amém?